Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque Dorival Júnior foi oficialmente apresentado. E ele falou sobre muitas coisas, entre elas as suas ideias para a defesa, que é a grande preocupação nesse momento, e como substituir o Rodrigo Garro. Ele deu indícios importantes. O Memphis Depay está fora da estreia na Copa do Brasil diante do Novo Horizontino. E como é que esse time vai jogar? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu acompanhei atentamente a entrevista de apresentação de Dorival Júnior, né? Ele já tinha concedido algumas pequenas palavras para a Corinthians TV quando anunciado, mas essa entrevista ela deixou clara algumas ideias que eu gostaria de dividir com vocês aqui, pelo menos nesse resumo, né, que eu vou poder fazer nesse vídeo, diante de tudo que o Dorival falou. Ele deixou escapar muita coisa, isso que eu quero dizer, sobre de que forma ele vai montar o seu time a partir de agora. E a gente vai ver na prática, evidentemente, porque ele não tem muito tempo. O Corinthians já entra em campo diante do Novo Horizontino nessa quarta, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, quando o Corinthians entra na competição e é uma possibilidade de título, por que não, na temporada. O técnico está começando a trajetória justamente no início do clube na competição na temporada. E final de semana já tem o Inter pelo Brasileiro e já tem uma condição de tabela aí para o Corinthians se reorganizar. Mas acima de tudo, voltar a jogar um futebol minimamente interessante, né, que desempenhou no Campeonato Paulista ou até mesmo no final da reta final, né, na reta final do ano passado, quando a equipe do Ramon Dias ali emendou aquela sequência. O Dorival falou muito sobre isso, de que essa equipe não pode ser analisada pelos últimos momentos, porque realmente a fase não é boa. A ausência do Rodrigo Garro e a ausência de um jogador que pudesse fazer essa função acabou desarrumando todo o sistema criativo do time. O sistema defensivo, ele enfrentou algum problema ali que a gente está tentando entender qual é, que começou a vazar de todas as formas. Independentemente do jogador que você colocasse ali, o Corinthians começou a sofrer. E aí teve a fase sem o Hugo, né, em que o Matheus Donelli acabou assumindo o time por algum período, e aí fica mais difícil ainda, né? Eu sei que talvez seja complicado falar disso agora, porque o Hugo vem de falhas, ou de uma falha especificamente contra o Flamengo, mas é um cara que, enfim, sempre contribuiu a mais na defesa do Corinthians, né? Quando ela passava da defesa, o Hugo acabava resolvendo. E aí teve um momento que ele se ausentou do time e isso também complicou. Mas o fato é que os zagueiros individualmente, todos eles estavam maus, os laterais também, então assim, são muitos problemas para resolver. O Dorival entende que ele precisa dar uma resposta imediata, ele sabe disso, que ele não vai ter muito tempo, que ele teve 2 treinamentos agora para esse jogo de quarta-feira, dessa quarta, e vai ter 2 dias e meio aí, menos do que isso, para o jogo de sábado contra o Inter. Ele sabe que o tempo é curto. Ele conhece. O Dorival é o seguinte, ele sabe exatamente como a banda toca. Ele sabe exatamente onde ele está. Ele sabe exatamente que a pressão que ele vai sofrer, a resposta que ele precisa dar e o que ele precisa fazer no time. O Dorival não é bobo. Ele estava acompanhando o Corinthians. Ele elogiou muito o trabalho do Ramon. O Dorival é muito fidalgo, né? Ele é muito elegante, né? Então ele sabe que ele defende muito a classe dos técnicos, né? Ele sabe que o Dorival, que o Ramon fez um trabalho interessante em alguns momentos e tudo mais, mas ele também não é bobo no seguinte sentido. Ele sabe que ele está chegando por conta de uma instabilidade e ele precisa resolver essa instabilidade. Tomar 33 gols em 29 jogos na temporada é algo que ele precisa sanar urgentemente. Ele não falou em peças, tá? Embora tenha algumas mudanças no time que eu já vou falar para vocês. Mas ele disse, por exemplo, que o time precisa ser mais compactado. Ou seja, os espaços precisam ser menores. Essa é uma primeira medida que ele provavelmente buscou nos treinamentos para que os setores se aproximem. Isso significa o quê? Primeiro, você vai ter que correr muito, competir e encurtar espaço para que o adversário não se crie. O Dorival é um cara muito versátil. Acho que isso é importante. Ele foi muito questionado ao longo da entrevista sobre de que maneira o time vai jogar de forma reativa, vai jogar tendo a bola, qual o esquema tático. E o Dorival foi repassando a carreira dele durante toda a entrevista, dizendo assim, gente, eu já joguei de todas as formas possíveis. Depende do time que eu encontrava. Em alguns, até o início de 2012, 2013, né, ele começa a carreira em 2002 como técnico, eu chegava no início de temporada, eu montava muitas vezes um elenco, né, eu participava de remontagens de elencos. Depois disso eu comecei a pegar times em meio de temporada e eu tinha que lidar com aquilo que eu tinha.
que é o caso agora. Ele chegou agora. Por exemplo, ele sempre gostou de jogar com pontas. Ele jogava no São Paulo dessa maneira, por exemplo. Na seleção brasileira ele tinha muitos pontas. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians tem jogadores que fazem beirada, mas não são pontas. E ele falou, eu preciso lidar com o que eu tenho. E eu preciso entender de que maneira eu posso jogar com aquilo que eu tenho. E o Dorival sempre fez isso. No Ceará, no Inter, no Santos, no Vasco, no Atlético Mineiro, em todos os times que ele passou. E o Dorival passou por 13 dos times que hoje estão na Série A. Então ele tem, além da seleção brasileira, então o Dorival tem uma rodagem, uma versatilidade que lhe permite, com a experiência, chegar no elenco do Corinthians e dizer, bom, o que eu tenho é isso, então eu vou ter que corrigir isso. E a primeira medida, ele deixou muito claro, é a parte da defesa. É parar de tomar gol. É competir do meio para trás para se reorganizando aos poucos. E claro que a questão meio para frente, ela foi abordada. Com o Memphis Depay, por exemplo, né, ele que lidou no começo da carreira com o Neymar e hoje lida com o Memphis, né, que também é uma celebridade, uma estrela e tudo mais. O Dorival sabe lidar com esse tipo de atleta, tá? Sabe lidar com esse tipo de atleta, sabe usar bem a base. Ele defendeu essa bandeira, ele disse assim, ó, pode ser que exista algum técnico que use mais a base do que eu, pode ser, porque eu gosto de usar demais. Então, ele teve uma questão, né, poxa, o Guinegão, o Kaique, o Bahia e tal, ele vai olhar. Podem ter certeza que ele vai olhar para a base. E se tiver possibilidade de colocar, ele vai colocar no time. Do meio para frente, a questão Rodrigo Garro também foi uma pergunta, né? Porque assim, me parece muito claro também que o Ramon, ele se desorganiza quando sai o Garro, depois da reta final do ano passado. O Coronado joga alguns jogos do Paulista, tá, mas depois machuca. O Thales Magno é também utilizado em alguns momentos, depois o Romero, né, com o Memphis voltando e tal, funciona ali naquele recorte da reta final do Paulista e tudo mais, mas foi um momento ali em que ele não teve os dois, né, nem o Garro nem o Coronado, e não funcionou o sistema que o Ramon estava tentando encontrar, e aí ele tentou o Bidon, não deu certo também, e ali ele se desorganizou. O Dorival foi questionado sobre o losango, que foi o que deu muito certo no ano passado. Ranieri abrindo o losango na ponta de baixo, Martínez, Carrilho e Garro na ponta desse losango, num 4-4-2 com o Memphis e o Yuri. Esse foi o modelo tático que mais bem funcionou no time do Ramon. Quando o Ramon teve que mudar muitas vezes, ele só tomou fumo. Sejam os três zagueiros lá em Guayaquil, na pré-Libertadores desse ano, seja com Igor Coronado e Rodrigo Garro ao mesmo tempo diante do Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, em que o Corinthians foi totalmente dominado. Então, assim, em alguns momentos, quando ele não teve uma dessas peças, ele teve dificuldades, o que é natural também. Você define um time, o Corinthians tem um time muito bom, mas quando vai para as peças, muitas vezes deixa a desejar. E aí, gente, eu já vou para a escalação, porque a resposta está aqui. A escalação, a prévia da escalação do Corinthians para o Novo Horizontino, tem o losango com Igor Coronado na ponta desse losango. E numa resposta, o Dorival fala o seguinte, a gente vai buscar esse nome aqui dentro, e de um jogador que também está buscando esse espaço, essa oportunidade. Então me parece muito claro que se a questão física ajudar, que eu acho que esse é o principal problema do Coronado, ele não consegue ter uma sequência, mas se a questão física colaborar, o Dorival vai encostar no Coronado e vai dizer assim, meu filho, essa chance é tua. Por quê? Porque o Bidon não é esse cara. Colocar mais um volante ali, sei lá, um Alex Santana, um Charles, um quarto volante ali, também não é a solução. Colocar o Memphis por dentro não é a solução, o Memphis tem que jogar colado no ataque. Essa função é do Coronado. O Dorival disse que adora usar o losango, jogou a vida inteira com o losango. O losango foi o que deu certo com o Ramon, que é Ranieri, Martínez, porque Martínez tem intensidade, tem competitividade, tem marcação e também chega bem à frente. Carrilho, que é um dos principais jogadores do time, e Coronado. É esse o time, com o Memphis e o Yuri. Contra o Novo Horizontino, o Memphis está fora. Joga o Romero e Yuri. O Angileri na esquerda, o Mateuzinho na direita, e o Gustavo Henrique também foi retirado da escalação, da lista de relacionados, por um controle de carga, digamos assim, né? Preservado, porque está prestes a lesionar, então preserva, porque final de semana tem brasileiro. E na prévia está Kaká ao lado do André Ramalho. É uma defesa que inspira cuidados. É uma defesa que a gente olha e fala assim, bom, os últimos jogos não recomendo. Então, o que você precisa mudar? O sistema. Você precisa melhorar coletivamente.
Você precisa ter o Ranieri mais próximo desses caras, protegendo a defesa. Você precisa ter os laterais muito bem aplicados. Você precisa ter a compactação, que ele falou que precisa ter. E aí ele coloca o Martinez no time e não o Bidon, para ter mais intensidade de marcação, aproximação. E quando tiver a bola, bom, aí esses caras vão construir. Tá muito claro o que o Dorival pretende e a gente vai ver a resposta nesse primeiro jogo, se ela é positiva ou não. Mas também é verdade que num jogo vai ser muito difícil dessa resposta acontecer com tanta organização, né? Vocês vão imaginar que agora o time vai organizar suas linhas, vai ter toda a compactação e tudo mais. Pode ser que sim, até porque o Novo Horizontino é um adversário de Série B, portanto inferior. Mesmo assim, inspira cuidados porque é um time competitivo, como eu disse, já teve para subir 2 anos seguidos, tem um trabalho lá do Eduardo Batista que ele deixou, né, muito bem consolidado, agora ele saiu, e o Corinthians vai precisar, enfim, né, voltar para decidir em casa depois nesse jogo de volta da Copa do Brasil. Mas o que a gente precisa notar é uma evolução, é uma mínima evolução do que estava sendo feito. E o Dorival aposta muito nisso. Ele falou sobre frustração da saída da seleção, que era uma coisa que machucou ele, ele deixou muito claro isso. Mas ao mesmo tempo ele disse que não estaria no Corinthians se ele não se sentisse preparado, pronto e zerado para essa situação. Então ele tá de corpo e alma no Corinthians. Cara, ele exaltou muito o Corinthians ao longo da entrevista. Disse que muitas vezes jogou contra e que era a pior torcida para enfrentar e que agora ele vai ter a torcida a seu favor, que era um desafio, que faltava isso no currículo dele. E eu já tinha dito para vocês, ele queria pegar o Corinthians. O Dorival sempre quis treinar o Corinthians, ele foi convidado em 3 oportunidades, ele revelou isso, mas ele estava empregado e não faria o que não vai fazer com o Corinthians, por exemplo, ele disse. A única vez que quebrou um contrato foi saindo do Ceará para o Flamengo, porque a oportunidade era gigantesca e se verificou como acertada, né? Porque ele ganhou títulos no Flamengo, deu muito certo. E saiu do São Paulo para a seleção, porque, enfim, era um chamamento da seleção brasileira, era um sonho e tudo mais. Então, assim, ele revelou, né, que o Corinthians sempre esteve no seu horizonte e que agora ele pretende, inclusive, fazer um bom trabalho, deixar um legado e criar essa sinergia com o torcedor. Entender o que o torcedor espera, alinhar essa expectativa sobre prioridade das Copas, né? Ele argumentou nos últimos anos que eram momentos diferentes. Nesse momento, não. O Corinthians está olhando para uma temporada que praticamente se inicia. Então ele vai poder dosar, pontuar bem no Brasileiro, mas claro, ele virou um especialista, né, em jogos de mata-mata, ele tem ótimos números nos últimos tempos, sempre foi um cara importante em mata-mata e tem o Corinthians, obviamente, como uma possibilidade de título, sendo campeão de uma Copa do Brasil ou quem sabe até de uma Sul-Americana. Gostei muito da entrevista honesta, sincera, falou sobre todos os pontos, falou sobre a defesa, falou sobre o substituto do Garro, falou sobre o momento que o time está vivendo, falou sobre o desejo dele estar ali, por que demorou a negociação e tal. Ele falou, cara, teve um jogo do Corinthians no meio, né, que foi contra o Racing, o Fabinho foi lá na casa dele, voltou para esse jogo e aí demorou um pouquinho, mas que logo em seguida eles alinharam. E aí perguntaram por que ele não treinou diante do Flamengo. Ele falou que teve tinha uma audiência na sexta-feira em Florianópolis, que ele não podia sair, então ele mal conseguiria dar o treino no sábado e que o Orlando estava muito mais habituado, né, ao time para ele poder comandar a equipe diante do Flamengo. Foi só por isso. Sobre a questão política e de bastidores do Corinthians, ele falou que, cara, ele não tem como pensar nisso, porque ele confia nas pessoas que o contrataram, especialmente Fabinho Soldado. E aqui tem um grande trunfo do Corinthians, né, nessa negociação, que é justamente o Fabinho. O Fabinho trabalhou com o Dorival no Flamengo e o Fabinho é um cara que monta esse elenco, que tá mostrando, né, tá se mostrando um cara muito respeitado no mercado. E o Dorival Júnior, quando teve o Fabinho lhe procurando, mudou tudo. Porque pode ter turbulência política, questão do impeachment, de dívidas financeiras, aquela coisa toda. O Dorival olhou para o Fabinho e reconheceu ali um profissional que ele já conhecia e que confia. E ele falou isso o tempo inteiro na entrevista. Eu confio no Fabinho Soldado. Especialmente no Fabinho, nas pessoas que me contrataram, então é para elas que eu devo satisfação, eu tenho que pensar de maneira esportiva, eu não posso me envolver em coisas que eu não controlo, então eu vou focar exatamente nisso. Então, gostei muito, acho que o Dorival está muito consciente daquilo que precisa fazer e eu tenho certeza que a gente vai ter uma resposta imediata no aspecto do desempenho. Se o resultado vai vir ou não, a gente não sabe. Isso a gente pouco controla. Agora, em termos de desempenho tático, eu acho que a gente vai ver mudanças importantes já nesse primeiro jogo e a partir dos próximos também. O time, então, Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho e Angileri, Ranieri, Martinez e Carrilho, Coronado, Romero e Yuri Alberto. Esse deve ser o time diante do Novo Horizontino. O que vocês acharam de tudo isso, desse resumo que eu fiz?
Estão animados? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!